saciada. Posso sentir teu perfume. Estás aqui, Mãe do meu Senhor. Vem, fica perto de mim. Cheiro de rosas nesse lugar. Maria aqui está. E o Espírito de Deus descerá. Cheiro de rosas nesse lugar. A rainha presente está. Pentecostes acontecerá. Pentecostes acontecerá. Vamos voltar para o nosso bate-papo. Tava muito bom, né? Que, mãezinha? Cadê? Pô, tu baixou o volume aí. Voltei! Vamos lá, então. Então agora... Voltamos! Voltamos! Vamos lá. Nessa segunda parte, né? Que agora a gente é a segunda parte. Vou falar um pouco da missão onde Deus usou especificamente as pessoas, né? Aonde eu fui ouvida e digo que eu fui resposta de oração para muitas pessoas. Quando, no ano de 2016, que foi o ano da misericórdia, que foi uma graça enorme para mim, né? Que foi onde mesmo aconteceu muita mudança na minha vida, que foi quando o Papa decretou a abertura de todas as portas dos santuários no mundo inteiro, né? E eu tive, inclusive, a primeira ida na Basílica de Aparecida, por providência dela também, de Nossa Senhora. E eu aprendi a saber como agir todos os dias na questão de oração, confiabilidade. E foi nesse ano que eu conheci a Chama do Amor, né? Que foi o ano, inclusive, que a imagem chegou aqui para nós, né? Em Porto Velho, em Rondônia, através da Cíntia, através do sim dela, né? Então, tinha recentemente que a imagem chegou e foi quando a gente estava construindo aqui. Eu estava na casa de Maria e a Sandrinha, que estava intercedendo por mim, ela falou assim, olha, Nossa Senhora te mandou uma mensagem. E ela disse que vai ter um terço na sua casa, isso era em abril, muito importante, muito bonito e muito especial para você. Aí eu falei assim, pode ser amanhã? Aí ela, não. Exigente. Porque eu tava precisando de oração de todos os cantos, né? Uhum. Aí ela falou assim, não, vai ter que ser em maio. Esse texto só pode ser feito em maio, ela quer em maio. E assim, eu ficava curiosa, né? Como que Nossa Senhora fala com ela? Eu quero que ela fale comigo também, né? Eu ficava, como que essas pessoas veem, né? O dom de vidência, o dom de revelação, o dom de oração, Profecia, né? de rezar em línguas. Eu não tinha nada disso, nem tenho nada disso, né? Mas eu queria, sou curiosa. E aí ela falou assim, ela quer em maio e nós só podemos numa quarta-feira. Aí eu falei, tá bom. Aí eu falei, quarta-feira? Meu aniversário é em maio e vai ser numa quarta-feira. Ela falou, então está aí, é a data que ela quer. Aí ela já pegou o caderninho, agendou e esperei ansiosamente por essa quarta-feira.
Só que nessa época nem pensava que ia construir aqui, que Abril nem estava em cogitação de eu ter outro local para trabalhar, né? E no dia 16 de maio, que foi na segunda-feira, foi quando nós quebramos o primeiro tijolo para construir aqui a nova clínica, né? Quando eu digo assim que as coisas vão se resolvendo, né, numa velocidade que a gente nem percebe, que até às vezes a gente acha que é coisa nossa, mas não é, é de Deus. E aí eu falei, mãe, como que a gente vai rezar o terço aqui se tá tudo quebrado? Eu falo aqui, gente, porque a clínica é em casa. Eu tive a graça. É porque a nossa casa é tão grande que a minha mãe dividiu no meio e eu fiquei com a parte da metade da casa para a avenida principal, que deu 5 cômodos. Ficou até, acho que até maior que a casa, né? E por isso que eu digo que é local próprio. Então, olha só o zelo que Deus teve comigo, que eu trabalho em casa. Hoje não mais, porque Coisa eu não moro bem. mais aqui com meus pais, né? Moro já lá no Areal. E minha mãe continua morando aqui, mas é espaço completamente independente, né? Até porque questão de documentação, de liberação alvará, tinha que ser totalmente independente. Foi o serviço que eu precisei da Aline em fazer esse projeto todinho, né? Olha aí. Né? Então, assim, e aí eu falei, mãe, tá sem telhado, tá sem nada, como que a gente vai receber o pessoal? Não tinha nem luz. A sala tinha ainda, era pequenininha, mas ainda tinha sala, né? E eu falei, bom, Deus quer, né? Então, né, ela que quer, então vai ser assim. E chegou o dia, eu fico muito ansiosa, mandei fazer um bolo de terço para mim, esperando aquele grupo todo, e foi o primeiro contato que eu tive com a Chama do Amor, que foi a imagem quando ela veio através da Cíntia, veio o Padre Ilso, veio o Jamil, veio a Sandrinha, e Nossa Senhora me deu o presente de ver ela. Foi a primeira vez que eu a vi, a primeira vez que eu tive visão de Nossa Senhora. Olha o presente de aniversário que eu ganhei. Presentão, hein? Presentão. Então, assim, nós estávamos em oração, em círculo. Eu lembro até que quando o Jamil chegou, eu estava muito preocupada em servir todo mundo, né? E ele, Marta, Marta. E eu lembro. Que Marta? Né? Meu nome não é Marta, não, meu nome é Suelen. Marta, aí depois que eu entender que a passagem da Bíblia, que Marta estava preocupada em servir enquanto Jesus estava ali, né? E aí eu preocupo aquele todo acolhimento, mas aí começamos a oração e o Jamil, vocês que conhecem o Jamil, para mim é um grande diretor espiritual meu, um amigo de coração muito grande, de muitos anos, de muita caminhada. Eu recordo que antes de eu ter meu filho tem 10 anos hoje, eu fui na casa de Maria e a primeira pessoa que rezou em mim foi o Jamil. E ele falou assim, olha, nós vamos ter uma longa caminhada. E eu falei, essa mulher é doida, por que você não está falando? Né? E eu parei depois de ir na casa de Maria, depois, anos seguintes, retornei com ele e hoje eu entendi a longa caminhada que a gente caminha, né? Com Maria, com ele me ensina muito. E aí, o Jamil, a gente rezando e ele de cabeça baixa, com aquele semblante dele, sempre sereno, sorridente, né? Com os olhos fechados. Eu falei, ai meu Deus, ele já tá vendo tudo que é mais bonito e eu queria ver. Mas aí tá, rezei o texto. E de repente eu me vi, eu estava de olhos fechados e me vi naquele círculo como se eu estivesse olhando todo mundo, da forma que nós estávamos, só que ela estava indo de um a um, com a mão no coração, de um a um naquele círculo. E eu de repente abri o olho e não vi a olho nu, né? Fechei os olhos e continuei vendo aquela lindeza que não dá para descrever. E eu guardei para mim. Eu achei que era coisa na minha cabeça, né? A estatura, assim, porque ela fica de qualquer tamanho. E ela estava vestida com o manto de Nossa Senhora da Chama do Amor. E aí, quando terminou o texto, o Jamil falou, olha, Nossa Senhora estava aqui. E ela foi de um a um abençoando. Aí eu olhei para ele e falei, Jamil, eu vi. Então, assim, foi uma confirmação do que eu havia visto. Né? Então, foi um presente muito grande de aniversário. E isso me deu muita sede de querer mais, de querer ter esse contato,
sabe? Essa necessidade, essa intimidade que todo mundo pode ter, todo mundo tem. Basta a gente buscar, né? Basta a gente procurar. E aí eu conheci também o Pedro Siqueira, que é um escritor. Eu vi uma entrevista dele com a Ana Maria Braga, né? Ele falando da devoção mariana, que ele desde criança ele vê Nossa Senhora. E eu li muito o livro dele, daquele, né? Todo mundo tem um anjo da guarda. Você pode falar com Deus. Eu recomendo, inclusive, eu compro 2 livros direto aqui para paciente, que eu digo que são livros importantíssimos para a gente dar valor para o nosso anjo da guarda. Porque eles ficam tristes se a gente não lembra deles, né? E hoje, como eu não sou mais só eu, somos uma só carne, eu e o Márcio, eu sempre peço a junção do meu anjo quando eu vou rezar. Mesmo que ele não vá para a missa, que ele não esteja comigo presente na oração, eu convido o anjo dele, como eu convido o anjo dos meus filhos. E é assim que a gente tem que fazer, né? Sempre que eu vou na missa, às vezes até eu falo para ele, o pessoal acha que eu sou solteira, porque eu só vou para a missa sozinha. Mas eu peço, quando eu chego na missa, em primeiro lugar eu vou no Santíssimo. Agradecer a Deus por eu estar ali, por ele me receber. E eu já convido os anjos dos meus filhos, dele, para estar participando daquela celebração comigo, né? Porque eu sei que eles estão ali. Quando eu chegar em casa, Jesus está comigo eucarístico e vai chegar para eles igual. Esse é o poder da oração da gente, né? É o conhecimento que a gente tem que adquirir. Então, esses livros me ajudou muito. E nesse dia do texto aqui do meu aniversário, eu falei que eu queria caminhar também. E a chama do amor, assim, todo mundo me acolheu de uma imensidão tão grande que depois eu estava à frente, junto com a Cíntia e a Nádia, de uma forma que Nossa Senhora uniu nós 3, que eu não sei descrever. E nós tivemos um momento muito lindo, que foi numa missão que nós fomos para o Vale do Paraíso, viajamos com o Jamil e o Giovanni, eu, a Nádia e a Cíntia. E nós fomos achando que íamos evangelizar quem estava lá no Vale do Paraíso, lá perto de Ouro Preto. Na verdade, foi nós que fomos evangelizados, né? A gente até falou assim, foi uma missão para nós. E ali Nossa Senhora se pôs em cada momento com a gente de uma forma muito única, né? A Cíntia, pela primeira vez, rezou em línguas. A Nádia viu Nossa Senhora pela primeira vez intercedendo por um doente, e eu ouvi ela pela primeira vez, que até então eu só tinha visto. Nessa missão eu a ouvi. Então, assim, ela me completou, ela me mostrou ela e me deu a voz dela, né? Que era uma voz de uma docilidade, assim, que não dá para descrever. E eu lembro que nós estávamos nessa missão e o Jamil olhou para mim e falou assim, mas isso eu sei que a gente só conseguiu muito pela espiritualidade, intimidade do Jamil, por ele estar ali. Era uma missão com o Padre Enzo também, né? Que a gente estava lá pelo Padre Enzo. E o Jamil falou assim, minha irmã, ela quer falar com você. Acalma esse teu coração. Aí quem? Ele, Nossa Senhora quer falar com você. Acalma o teu coração. Como é que eu vou acalmar meu coração? Como que eu... Não tem como. Ele acalma, senão você não vai escutar. Eu falei, Jamil. Né? E aí ele começou a rezar e eu ouvi, assim, no fundo do meu coração, uma docilidade muito grande. E ela falou assim, estou contigo. Porque eu tinha meus problemas, né? E eu achava que não, meus problemas, a gente nunca esquece os problemas, né? E ela, estou contigo. Bem doce, assim, doce. E aí eu olhei para ele, escorrendo a lágrima, e ele olhou para mim, estou contigo. Eu, ou seja, confirmação. Ele queria confirmar porque ele estava ouvindo, né? O que eu estava ouvindo. Então, assim, são tantas coisas que eu teria para mensurar, para falar da presença dela na minha vida, na vida das pessoas que buscam, né, a devoção mariana, que é muito especial. É muito, 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 muito lindo. Eu lembro desse mesmo ano, no ano da misericórdia,
que eu fui para Aparecida. Eu senti muito no meu coração ir para Aparecida. Eu não tinha como ir, assim, não era preparo para eu ir. Aí eu falei, tá, mãe, a senhora quer que eu vá, então providencia, né? Vamos lá. Aí uma amiga minha, Fernanda, ela não é católica, ela é evangélica, assim, é de família evangélica, mas ela teve um filho que nasceu com 6 meses e morreu. Nasceu muito prematuro, viveu alguns dias e faleceu em seguida. E passou um tempo, ela engravidou de novo, uma gravidez de alto risco, e o Nicolas também nasceu com dificuldade cardíaca, e ele precisava de um milagre muito grande para sobreviver. E eu chamei ela, ele já tinha feito cirurgia depois do nascimento, muito bebezinho, prematuro também, e ele precisava de uma outra cirurgia por questão da válvula no coração, senão ele não sobreviveria e não tinha expectativa de vida. E aí uma vez eu falei assim, Fernanda, vamos comigo na casa de Maria receber uma oração? E ela foi, ela me buscou e nós fomos, chegamos lá, eu não falei nada, ela queria que eu entrasse com ela, eu entrei e depois os intercessores foram rezar, inclusive era seu Geraldo, e o Espírito Santo revelou para ele o caso do filho dela. E ele falou, olha, você precisa ir em Recife fazer a cirurgia do seu filho, mas você só vai para confirmar que Deus já curou ele, já normalizou aquilo que estava precisando normalizar. E ela, não sei, né? A fé dela, ela aceitou aquilo e assim aconteceu. Passou meses após, ela já estava com essa passagem para Recife, porque somente lá em Recife faria essa cirurgia. E quando chegou, o médico comprovou realmente que não precisava da cirurgia. Porque às vezes a medicina ela é muito incrédula, né? Eu sou da área da saúde e muitas vezes a gente sabe que tem coisas que a gente acha que é só o humano que faz, que Deus não intervém ali, né? Então foi preciso para aquela equipe médica, né? E aí nesse mesmo ano eu falei, Fernanda, eu vou para Aparecida, eu vou com você para agradecer a Nossa Senhora, ela mesmo sendo evangélica. Eu falei, então vamos. E nós fomos. Eu não gosto de andar de avião. Eu tenho o maior medo de andar de avião. Não gosto. É necessário, mas eu não gosto. E eu lembro que nós pegamos uma turbulência muito forte, chegando em Campinas. Aí eu falei assim, mãezinha do céu, ainda nem cheguei na sua casa, pelo amor de Deus, não me deixa morrer. E quando chegamos no aeroporto, a gente daí ia para São Paulo para ir para Aparecida. E a gente não tinha passagem de ônibus, não tinha hotel marcado, não tinha nada. A gente daí ia pegar. Quando eu desci no saguão, eu peguei a mala e falei assim, minha Nossa Senhora, já tá tarde. Já é altas horas aqui, a gente não sabe onde tá, não tem mais táxi, não tem mais ônibus, mas se tiver alguém que dê uma carona pra gente até São Paulo, coloca na nossa frente. E assim aconteceu. Ela providenciou a nossa chegada até o santuário de Aparecida. E até a Fernanda fala assim, a senhora caprichou, hein? Nós ganhamos essa providência saindo do aeroporto por um rapaz que estava aguardando umas moças que não chegaram de Dourados. E ele estava indo para São Paulo, acabou deixando a gente em Aparecida. E ela falava assim para mim, tu é doida? Como é que tu vai pegar carona com ele? Aí, porque assim, ele falou assim, ele puxou um cordão com uma imagem de Nossa Senhora Aparecida enorme. Aí eu falei, ela tá me confirmando. Só que eu pensando pra mim, porque eu não podia assustar ela, né? E eu tranquila. Mas nisso eu já tinha mandado foto do carro pra minha mãe, com a placa, com tudo, né? Já tinha mostrado. Mas assim, como eu já vivi fora, eu não posso também ver só maldade nas pessoas. Por mais que a pessoa poderia ter vontade de fazer o mal, eu sabia que Deus não ia deixar. Até porque eu pedi uma providência divina. E eu lembro, nós chegamos, ele levou a gente para casa dela, com todo cuidado, com toda responsabilidade. E até minha mãe depois, agradece ele por mim. Inclusive, ele entrou com a gente no santuário. Ele, o motorista dele, e detalhe, o cara era riquíssimo. Nós fomos de Mercedes. E até a Fernanda falou assim, ela caprichou demais. E ele mostrou o santuário pra gente.
E antes de sair daqui, eu fui fazer oração com o Jamil e ele falou assim, Suelen, Nossa Senhora já providenciou tudo para você chegar até a casa dela. Então eu sabia que era a providência dela. É a mesma coisa que eu sair aqui na minha casa e passar alguém me oferecer uma carona. Assim, se eu pedir proteção divina, vai vir uma proteção divina. Eu não nasci conhecendo todo mundo. E aí ele falou, ela já providenciou a tua chegada lá. E quando você chegar lá, o filho dela vai te dar um abraço. E você vai sentir esse abraço. E eu não sabia qual era a porta da misericórdia no santuário. Porque quem já foi no santuário viu que tem em todo canto você entra, né? Mas tem a porta principal. E era a porta do ano da misericórdia, a porta estava aberta. E nós entramos por essa porta. E quando eu cheguei, logo meus joelhos se prostraram ao chão. E me veio aquele vento forte, que meu cabelo voava na minha cara. E eu olhava para o lado, ninguém estava sentindo vento nenhum. Ninguém. E eu, meu Deus, eu tirava o cabelo da minha cara e agradecendo. Aí eu lembrei que o Jamil falou. Ou seja, o abraço que Jesus estava me abraçando era aquele vento forte que eu estava sentindo no santuário. Né? Então, assim, desde então, todo ano eu vou para o santuário, não para pedir. Porque pedir eu já peço todo dia aqui. Eu vou para agradecer. E todo ano que eu vou para agradecer, é uma graça muito maior que acontece. É sempre uma graça muito maior. Inclusive, ano passado, foi a primeira vez que o Márcio foi comigo, né? Pro santuário. E ele ficou deslumbrado. Era para ficar um dia e a gente ficou 3. Ele nem queria mais vir embora. Era o momento nosso, era o momento dele de ir. E ele falou, agora todo ano eu vou contigo. Eu falei, a promessa é minha, né? Então, assim, essas são as partes melhores que eu tenho para falar da minha devoção mariana. Mas eu queria falar só uma parte relacionada a padres, especialmente meu querido e amado Padre Wilson, que eu sinto muita saudade. Mas não é isso que eu vou falar, não é dele. O que eu quero falar é uma coisa assim que eu vejo muitas pessoas mudam de religião, principalmente saem da Igreja Católica, por poucas coisas, na verdade. E aconteceu esse fato, eu não recordo muito bem o ano, eu fui na casa de uma pessoa e tinha uma imagem de Nossa Senhora de Fátima muito grande, muito bonita. E eu conversei com ela e ela falou super empolgada que comprou essa imagem em Portugal, em Fátima, falou da filha e tudo mais, a devoção mariana e tudo. Achei deslumbrante. Trocamos muitas figurinhas de Maria, né? Passou um tempo, acho que um ano, eu retornei nessa mesma casa e quando eu cheguei, eu já olhei para aquele canto e não vi a imagem. E aí eu cheguei para ela e falei assim, nossa, você tinha uma imagem tão bonita de Nossa Senhora de Fátima, cadê? Aí ela falou, eu joguei no lixo. Aí eu, quê? Por que você não me deu? Aí ela falou assim, é porque agora eu sou evangélica. Aí eu falei, ela na minha igreja não aceitam imagens, né? Não deixa, gente. Eu falei assim, nossa, mas você falou tão bem de Maria para mim. Você tem sua filha, que é um milagre dela. Você foi lá, comprou. E por que você jogou no lixo a imagem? Aí ela falou, pois então, minha mãe acabou chegando na hora e pegou a imagem e levou para casa dela. Aí eu falei, sabe por quê? Porque ela vai voltar para cá. Aí eu falei assim, porque quando o Espírito Santo vem, ele só dá uma palavra, uma frase curta e grossa, né? Eu falei assim, qual foi tua decepção para você mudar de religião? Aí ela falou assim, eu cheguei um dia na igreja e vi o padre bêbado. Aí eu falei assim, foi isso? Aí ela falou assim, foi. Aí eu falei, então, você mudou de religião hoje, né? Você tá no... Não recordo o nome da igreja que ela falou, vamos colocar como se fosse a Wesleyana. Aí você tá frequentando a Wesleyana, você vai ver o pastor, não sei quem lá, fazer algo errado, você vai se decepcionar e vai pular para outra. Vamos dizer a Batista. E assim vai acontecer sucessivamente. Sabe por quê? Você está seguindo homens. Você não está seguindo Deus.
Ao invés de você se afastar da igreja, por que que você não foi para o Santíssimo e rezou por ele? E se ajoelhou e pediu por ele? Sabe por quê? Porque ele é humano. Ele é homem. Ele é de carne e osso. E é um fardo. Não vou colocar a palavra fardo, mas é muito difícil você atender todo mundo e todo mundo não poder te atender. Pelo menos um não parar para te ouvir. Então é difícil a gente se colocar no lugar de um padre, né? Porque a gente sabe que o diabo quer atentar é o padre. Ele quer derrubar é um padre. Então, é a gente que tem que rezar por ele. E você deveria fazer isso, porque se no momento que você estava indo para a igreja rezar para buscar Deus, jamais você ia se afastar por causa que você viu o padre bêbado. A igreja católica é pecadora? Não. Ela é santa. Quem peca somos nós, humanos. São os homens que pecam, não é a igreja. Então, por que você não procurou ele mesmo? Poxa, padre, eu vi um fato assim, assim, não gostei. Você está passando por alguma coisa? Isso é a confissão. Isso é você ser acolhedor com o padre. Aí foi quando eu falei para ela, eu posso te dizer isso porque o meu melhor amigo hoje é um padre. E eu conheço os dois lados, do sacerdócio e do homem que ele é. E eu respeito muito ele, porque eu sei que ele é padre. Para mim, ele sempre vai ser padre diante de qualquer ato que ele cometer. Eu até disse que eu nem me apego mais padre, porque eu sofri muito com a ida do padre Wilson, né? Pro Paraná. Sofri demais. Chorei 3 noites. Inclusive, depois da missa da bênção, eu cheguei em casa, meu marido estava deitado assistindo televisão, deitei no colo dele, chorando, lágrimas correndo. Aí ele, meu Deus do céu, só eu mesmo para a mulher chegar em casa chorando por homem. Ainda bem que é o padre. Né? E assim, porque quando a gente tem essa amizade, a gente entende o lado do outro, é mais fácil a gente não condenar, porque a gente quer uma perfeição, né? E principalmente um padre, a gente quer uma perfeição, mas ninguém é perfeito. Então, eu não rezar por ele, eu estou ajudando ele a se afastar mais ainda do sacerdócio. É uma tentação cotidiana que um padre sofre todos os dias. E ele precisa das nossas orações. Então, se você mudou de religião por isso, tenta conversar com Deus. E aí ela falou assim para mim, nossa, ninguém nunca falou assim para mim, lá na igreja. Aí eu falei, eu acho que é porque você não procurava se abrir também. Porque é muito mais fácil o mundo chegar e te acolher, porque os protestantes são acolhedores, né? Eles são assim, eles querem resgatar quantidades, eles querem números. Todo mundo tem problema com dinheiro, todo mundo tem problema com relacionamento, todo mundo tem problema com família, todo mundo tem. Então eles vêm dessa forma acolhedora e te confunde. Mas a igreja católica, ela é mãe. Ela é acolhedora de todo mundo. E você tem esse direito de conversar com o padre e chamar a atenção do padre também. Aí ela, eu nunca pensei dessa forma. E desde então a gente começou a trocar figurinhas, começamos a conversar. Perdi o contato com ela, não sei se hoje ela retornou para a igreja, mas a sementinha foi plantada, né? Porque é isso que acontece diariamente na vida da gente. Às vezes a gente está com um problema e porque o outro falou umas coisinhas bonitas, eu vou mudar para ali. Esse aqui tá me ouvindo, porque ali eu não fui ouvida. Eu não vou para a igreja católica porque a missa é cotidiana. É tudo igual todo dia. Não é. Não é igual. A missa ela é muito rica. Inclusive, uma vez eu conversando com o pastor, eu falei da questão de que a leitura que a gente faz hoje, né? Hoje, o sermão de hoje, é o mesmo lá no Vaticano, é o mesmo no México, é o mesmo lá no Bairro Nacional. É diferente, isso é a igreja una, né? Então a nossa igreja é rica nisso. E a gente tem que se aprofundar nisso, conhecer a nossa fé, conhecer a igreja católica. Então, assim, para encerrar,
eu nem falei sobre, que eu tinha até anotado aqui, que eu falei que ia ser um problema, porque quando eu começo a falar, eu não paro mais. Eu nem falei tanto que eu queria falar, mas enfim, para encerrar, eu só quero agradecer a esse momento de estar aqui com vocês, com quem estava assistindo, falar que Maria, Jesus, os anjos, eles estão sempre apostos para nós. Deus não entra onde ele não é convidado, ele fica ali esperando ser chamado, porque a gente tem o livre-arbítrio de querer ou não querer, mas quando ele entra, ele faz, e ele faz por completo, ele não faz nada pela metade, né? Então, que a gente seja sementes na vida das pessoas, que a gente seja testemunho da forma que a gente é, que a gente possa sempre, a conversão nossa seja sempre diária e a gente consiga sempre ter a esperança de que tudo vai acontecer no tempo certo e do jeito que tem que ser, né? Esse é meu muito obrigado para todo mundo aí. Eu não tô ouvindo, não tá saindo. Não. Bem baixinho. Bem baixinho? Agora sim. Então, nós que agradecemos, né, o sim de você, o seu sim, por você ser tão obediente à Nossa Senhora, como eu te falei hoje na mensagem, né? Providência dela, você estar conosco Isso. essa noite, foi maravilhoso. E que Nossa Senhora possa cada vez mais estar contigo, que você possa levar essa imagem de Nossa Senhora com você, onde quer que você vá, os seus pacientes também, né? E que Deus abençoe cada vez mais, te guarde, né? Que seu anjo da guarda sempre vai na frente para Amém. abrir os caminhos pra Ele você, fica tá? apavorado comigo. Ai, meu Deus. É meu Mas jeito, foi muito bom meu jeito mesmo, de sabe? lidar com ele. Nós agradecemos muito. Eu quero deixar aí para todo mundo, quem quiser assistir depois, né? Que vai ficar salvo no YouTube. E convidar para todo mundo curtir, seguir a página, que todas as vezes vocês vão colocar lives, né? Vocês colocam lives de evangelização. Então é isso, né? Ninguém não é igual a todo mundo, cada um evangeliza de uma forma. Esse é meu jeito de ser, barulhento, torto, mas é o jeito que Deus me fez e é assim que eu vou seguir sempre, né? O caminho dele. Amém. Tá bom? Agora eu quero pedir para terminar a minha música, que eu pedi duas, não foi? Mas para terminar eu quero principalmente a do Thiago Brado, que foi a música que me salvou muito no meu momento de depressão, que eu cantava, que eu louvava e que eu me identificava muito com ela, né? Então, para encerrar, por favor, a minha música querida do Thiago Brado, Minha Essência. Vamos cantar, Vamos então. cantar, então. Até aqui, Derramar o meu passado doente, me banhar, presta andar por aí, sem carinho receber. Hoje estou aqui, não porque mereço, eu sei, pois tu sabes por onde eu andei, conheces bem o meu perfume, Mas tu sabes também que o meu choro é sincero, porém não tenho nada a oferecer, meu Senhor, mas te dou a minha vida,
é tudo que tenho. Recebe o meu nada, refaz a morada, habita em mim, me pega em teu colo, me acalma em teu peito. Sou teu eleito, e a minha essência é exalar teu cheiro. Aê! Ela vai lá no fundo, assim, nossa. Sim, ela é perfeita, essa canção é perfeita. Então tá, gente. Uma boa noite para vocês, para todo mundo que tá aí. E quem sabe até numa próxima. Com certeza, haverão muitas missões para a Suelen. Precisa de muito tempo. Vai dar quase 2 horas de live. Maravilhoso. Eu vou superar o Gustavo Lima. No intervalo. Eu tava até falando pro Gui no intervalo, que dom, né, de falar. É um dom que prende a nossa atenção e é muito gostoso ouvir você falar. É muito bom mesmo, é um dom que Deus deu. Vamos deixar para a próxima. Depois a gente continua outros episódios de Maria. Então, tá. Beijão, Obrigado, gente. Até mais. Deus Tchau. abençoe. Tchau, tchau. Fica com Deus. Boa Amém. noite. Fique com ele também. Beijo. Tchau. Calma aí, mamãe. Já vai, tá? Já vai. Peraí. Gente, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Muito obrigado por cada um de vocês que estiveram conosco nesta live essa noite. Então, como a Suelen disse, né? Você que está aqui pela primeira vez, corre lá no canal da Obra Cristo Serve Porto Velho, se inscreve no canal, curte, compartilha. A gente precisa, né, alcançar mais pessoas para essa obra de evangelização, tá? Então a gente conta com vocês. É isso aí. Muito obrigado a todos que ficaram até agora aqui com a gente. E a gente se vê na próxima. Que Deus abençoe cada um de vocês. Então nós estivemos e permaneceremos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Cristo servo, tocai em nós, para que sejamos iguais a vós. Boa noite, fiquem todos com Deus e um sono restaurador para vocês. Fiquem na paz. Tchau, pessoal. Tchau.